Muito bem, mais um vídeo mão na massa. Hoje eu vou te ensinar como saber o quanto você precisa destinar ao teu planejamento financeiro, seja ele qual for. Você sabe qual é o seu planejamento financeiro, quanto você precisa investir para garantir um futuro, para ter mais tempo, né, de vida lá na frente, com um pouco mais de conforto, ou até somente para manter o conforto atual. Então não sai desse vídeo, porque hoje você vai aprender de uma vez por todas com uma ferramenta simples a fazer isso tudo, inclusive a entender o quanto você precisa destinar do teu investimento mensal ou recorrente, enfim, a criptoativos, né? Que é um foco que a gente puxa muito aqui no canal. Se você ainda não conferiu, dá uma conferida nos vídeos que a gente fala, tem uma trilha inteira só sobre cripto, inclusive, vale a pena. E no dia 27 de novembro, agora quinta-feira, vou fazer um evento sobre a carteira do futuro, onde eu vou te ensinar como você tem que considerar criptoativos na sua alocação patrimonial e como você faz isso de uma forma segura, eficiente, alinhado ao teu perfil, alinhado aos teus objetivos. Essa ferramenta, inclusive, eu vou disponibilizar na quinta-feira para quem estiver ali no evento. Eu vou mandar o link para você poder simular, fazer o teu planejamento financeiro simplificado, inclusive para você entender o quanto você tem que destinar mensalmente aí para a fatia de criptoativos. Mas bora lá, vamos agora botar a mão na massa, que é esse formato desses vídeos que a gente faz aí na segunda-feira. Inclusive, tem também uma outra playlist só sobre aulas, né? Que são todos os vídeos que a gente criou nesse formato aqui para vocês no canal, beleza? Bom, direto na mão na massa, aqui a gente tem essa ferramenta, que inclusive foi uma ferramenta que eu disponibilizei no primeiro curso, que eu lancei no começo do ano, do zero aos criptoativos, era um pouco mais básico, relacionado a investimentos de forma geral, não puxava muito cripto, tinha só ali uma pitada de o que era criptoativos, né? Se você tem interesse num curso como esse, comenta aqui embaixo para saber se a gente relança ou até disponibiliza isso de uma forma mais recorrente, mais perene, né? Deixar ali disponível para quem quer saber o básico, né, e o início dos investimentos, mas lá disponibilizamos essa ferramenta que é muito importante, né? É um dos pilares para você construir ali um patrimônio, para você realmente chegar lá no futuro aonde você almeja, onde você deseja, que é o planejamento financeiro. Então, inicialmente, a gente coloca algumas informações muito básicas, né, sobre idade atual. Vamos lá colocar aqui, vamos usar aqui esse exemplo de 25 anos, né, um pouco a início de carreira. Para patrimônio atual, se já tiver ali acumulado algum patrimônio de estágios, de primeiros empregos, né, então vou colocar aqui uns 10 mil reais. A idade de aposentadoria, que é um ponto importante que muita gente não para pensar, mas você precisa pensar urgentemente qual que é a data. E veja, 25 anos até 65 anos, estamos falando de 40 anos. É uma jornada e tanto. Não é fácil se comprometer consigo mesmo. É um dos piores comprometimentos que você tem na tua vida, porque 40 anos é uma jornada muito longa e vão ter vários momentos que você vai balançar, você vai titubear, ou até você vai esquecer desse planejamento. Então isso aqui é uma ferramenta e um ponto muito importante na vida de cada um aqui. Você precisa relembrar, você precisa de tempos em tempos voltar atrás e refazer também esse planejamento. Isso aqui não é cravado em pedra, isso aqui vai mudar muito ao longo do tempo. Então é muito importante isso ser um filme, não uma foto, né? A gente brinca muito com essa analogia. Isso aqui é um filme que a gente está construindo agora, mas daqui a 5 anos mudam as condições, né? Muda o teu perfil, você já está entendendo um pouco mais de mercado, você já está entendendo mais de criptoativos, né? Fez aí o nosso evento, já está um pouco mais tranquilo, mais confortável em relação a essa nova classe de ativos. Você já tem uma contribuição mensal maior do que você inicialmente fez, né? Quando iniciou um planejamento aos 25 anos, enfim. Então, é muito importante rever isso de tempos em tempos. É o que todo assessor, ou enfim, consultor, porque assessor realmente é uma profissão que já eu não sugiro para ninguém, né? Acho que a gente vai falar ainda sobre isso no canal, mas é uma profissão que realmente eu trabalhei muito tempo nessa área e vejo que já está ficando muito conflitante com o cliente, então não recomendo a ninguém a 100% confiar no seu assessor de investimentos, tá? Essa ferramenta é a que ele deveria focar, é o que ele deveria estar fazendo e não ficar te colocando produto atrás de produto, goela abaixo todo mês, porque tem que bater a meta mensal do seu escritório. Mas vamos lá, então aqui a gente está com esse exemplo de 25 anos, idade atual, e 65 anos, a idade de aposentadoria, com uma contribuição mensal de R$1.000, né? A gente pode colocar até menos aqui, 500, quem sabe, e uma rentabilidade real anual, ou seja,
o quanto isso vai rentabilizar acima da inflação, da perda de poder de compra. E aí, obviamente, tem muitas discussões do que é essa perda de poder de compra, né? Mas um dos índices que a gente utiliza no mercado financeiro é o tal IPCA. Já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui no destaque. Não é a métrica que todos vão acabar passando ali no seu dia a dia, obviamente, né? Teve até discussões nesse vídeo, mas eu sei disso, eu sinto isso, né, na pele, mas é um dos indicadores do mercado, infelizmente. Sim, poderia colocar ali o crescimento do M2, como foi um comentário no vídeo, inclusive, mas a gente não tem esse indicador, né, oficial, infelizmente. A gente tem que ficar olhando o gráfico, dá para até fazer uma inferência, mas enfim, é uma métrica que hoje a gente utiliza com o IPCA. Então aqui estamos falando de IPCA mais 3 ao ano, tá? Lembrando que hoje juros da dívida pública está em IPCA mais 7, basicamente, né, nessa média. E uma renda mensal desejada lá na aposentadoria de R$5.000, tá? Aos 65 anos a gente para de contribuir e começa a usufruir R$5.000 mensalmente, né? Até aqui no caso esse estudo leva até os 95, que a gente vai ver, beleza? Por enquanto, nenhum evento financeiro, mas a gente pode aqui adicionar uma entrada ou uma saída significativa, calcular planejamento, e a gente tem aqui os nossos gráficos, os nossos resultados, né? Então, até 65 anos, a gente tem aqui uma fase de acumulação, em azul, e de lá até o final, aqui a gente não conseguiu chegar até os 95 anos, a gente tem a fase de usufruto, a gente começa a só usufruir desse patrimônio. Obviamente ele está sendo investido aqui e rentabilizado no período inteiro, tá, pessoal? Não é só na fase de acumulação, aqui também fica investido, né, e ainda rentabilizando. Aqui é o primeiro cenário que a gente consome todo o patrimônio, aqui o outro cenário que a gente não consome o principal, somente os juros, e aí sim ele chega até os nossos 95. Mas aqui embaixo a gente tem alguns resultados, né? Aqui em cima ele repete, mas a renda mensal perpétua é o primeiro resultado deles. A gente poderia ter uma renda mensal perpétua, ou seja, até, né, o fim aqui da vida, aqui no caso até os 95 somente, de R$1.200, tá? Isso não consumiria o patrimônio total acumulado até ali a idade de 65 anos. Mas a gente tem aqui outras hipóteses. A gente tem uma renda mensal possível de até R$2.000 se a gente começar a consumir patrimônio, só que ela vai acabar aqui, né, perto dos 75. E a gente tem aqui umas outras hipóteses, alguns outros resultados, tá? Primeiro, contribuição necessária mensal não são só R$1.000, são R$1.263 para a gente ter aquele resultado almejado de renda mensal de R$5.000 a partir da aposentadoria dos 65 anos. Depois a gente vai alterar e vai simular para ver como é que fica. Agora, eu consigo ir até os 95 com o patrimônio acumulado até os 65 dessa forma aqui? Consigo, só que eu vou poder usufruir somente R$2.000, não os 5 desejados. Esse é o outro resultado, tá? Ou eu tenho que levar um pouquinho mais de tempo de contribuição se eu quiser manter os R$1.000 de contribuição, aliás, os R$500, né, só de contribuição, até os 78 anos, não os 65. Então, R$500 até 78, aí sim, de lá até os 95, eu consigo ter essa renda mensal de R$5.000. Vamos aumentar aqui para os 1.200, então, para ver como é que fica o resultado, né? Um 1.300 para arredondar. E a gente já tem o gráfico indo sim até os nossos 95, até sobrando um pouquinho aqui de grana. Então, essa é a diferença, né, quando você começa a mexer em alguns parâmetros. A renda mensal perpétua já aumenta também. E aqui sim a gente tem essa renda mensal possível de 5 até 5, 139, um pouco acima dos 5 ali que a gente tinha colocado como necessário, beleza? A idade também bateu aos 65 anos. E aqui mensalmente a gente consegue ver também todo o fluxo de caixa, tá? Agora, beleza, Felipe. Animal, consegui, 1.300 acho que vai. Tudo bem, agora no começo não consigo 500, mas depois isso acaba aumentando, né? Por isso que eu falei que não é uma foto, é um vídeo, você vai sempre revisitando. Mas eu vou querer comprar imóvel no meio do caminho, provavelmente, né? Vou querer comprar o meu imóvel próprio, né? É o sonho de todo brasileiro ter o imóvel próprio. Então eu vou ter que utilizar uma fatia desse patrimônio para o meu imóvel.
vamos considerar aqui uma entrada do imóvel, né? Até porque muita gente vai financiar, a gente não vai nem ter, às vezes, o capital para comprar esse imóvel tão cedo assim, e muita gente quer antecipar esse sonho. Mas eu vou colocar aqui, daqui, vamos lá, 10 anos, 35 anos, um imóvel de 500 mil, com uma entrada de uns 20%. A gente está falando aqui de 100 mil reais negativo, porque vai sair do nosso fluxo de caixa, tá? E a gente pode adicionar, então, esse evento e recalcular o nosso planejamento. Então, realmente, até aqui, os 35 a gente teria quase 200, 192 mil, tira 100 mil, né? E recomeça ali o caminho com esse degrau aqui um pouquinho menor. Você vê que o plano precisa de ajustes. Por quê? Porque a gente não vai chegar lá aos 65 anos com aquela renda mensal mais exagerada de 5 mil. Vai ficar ali na casa dos 4. Ou vou ter que alongar também a minha data de aposentadoria em 3 anos, ou aumentar um pouquinho aqui a contribuição mensal necessária. Porém, lembrando que a gente está financiando imóvel de 500 mil aqui. Eu só dei entrada de 100. Tem 400 mil financiado. Será que eu conseguiria manter essa contribuição mensal de 1.300? Esse é o ponto. É muito difícil, pessoal. Quando começa essa questão de alavancagem patrimonial, de contração de dívida, as pessoas têm o interesse muito maior em quitar essa dívida o mais rápido possível e começa a ficar pagando a última parcela, diminuindo o prazo do financiamento, enfim, né? Cada caso é um caso. Então é muito difícil. Geralmente essa contribuição vai a zero. E aí começam os problemas. Então essa ferramenta ajuda muito a gente a olhar se vale a pena, se a gente realmente tem condições de alcançar e até antecipar esse sonho, que é o caso aqui de um financiamento daqui a 10 anos, né? A gente não teria 500 mil. Teria ali, a gente viu, né? Uns 200. Então a gente tem esse impacto muito grande quando a gente coloca quando a gente antecipa, aliás, alguns sonhos dentro do nosso planejamento. A ferramenta consegue nos mostrar isso. Mas Felipe, você falou do bendito Bitcoin, né? Como é que eu vejo o quanto eu tenho que contribuir então para a cripto, né, ou para o Bitcoin, enfim, mensalmente na minha carteira de investimentos? Muito simples. Se a gente fecha aqui um planejamento e realmente você não vai comprar imóvel, ou talvez você daqui a pouco receba algum valor, né, que a gente também pode adicionar aqui um evento positivo, né, uma venda de algum automóvel, uma venda de algum imóvel que você já tenha, talvez um imóvel próprio ou alguma herança, enfim, algum valor não ali mapeado anteriormente, né? Isso pode te beneficiar muito. E a gente não afetaria aqui a contribuição mensal, né? Compraria imóvel com essa renda que surgiu no meio do caminho. Então a gente tem aqui que a contribuição mensal do teu planejamento é na casa de 1.300. Então, muito simples. A gente pega aqui a nossa calculadora e desse valor de 1.300, você faz o percentual que é alinhado ao teu perfil, alinhado ao teu objetivo e ao teu conhecimento nessa área. Se você é uma pessoa que não conhece sobre cripto, talvez você tenha que colocar ali na casa de 2%, que é só R$26, R$30, é muito pouco. Mas a gente pode num mês alocar 50, no outro nada e assim vai, né, para compor quando o valor é muito pequeno. Agora, se você é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior, já viu vários vídeos aqui, fez, né, algum curso conosco, 5%, R$65. Então, você sabe que na casa de 70 até talvez R$100 por mês é a tua contribuição mínima em cripto, tá? Bom, outro caso, Felipe, estou atrasado, 35 anos, tá? Tenho pouco tempo, vou ter que ser um pouquinho mais agressivo aqui, a rentabilidade tem que ser um pouquinho maior do que 3. Muita gente que promete aí, né, 5, 6 de rentabilidade real, eu já acho meio complicado. Já tenho até um patrimônio inicial de uns R$50.000 e consigo contribuir na casa de 2.500. Porém, eu quero uma renda um pouquinho maior lá na frente, R$10.000 pelo menos, tá? Como é que vai ser o meu planejamento? Um pouco insuficiente, a gente vai ver aqui que o plano precisa de ajustes, tem que ser uma contribuição na casa de uns R$3.000. Então a gente vai lá, se tem condições, altera, né? R$3.000, beleza. Fechou o plano agora, é viável. A gente consegue a nossa renda de 10, até um pouquinho mais. E aí, a gente pega desses 3.000 e faz a mesma conta. A gente abre aqui a nossa calculadora. R$3.000
vezes 0,5%, que mais ou menos é uma média que todo mundo deveria almejar ali e perseguir para ter em cripto na sua carteira de investimentos, R$ 150 mensais em cripto, ou, a gente está falando anualmente, de uns R$ 2.000. É só isso. Simples assim. Não precisa colocar todo o patrimônio em cripto, não precisa se colocar ao risco da ruína, não precisa brigar com a família, perder, né, a relação com o seu cônjuge porque você colocou todo o dinheiro da família em cripto. Não é assim que funciona. Se você quer entender a forma correta como funciona uma alocação patrimonial em criptoativos, com quem entende de mercado financeiro e cripto, então se junta à nossa comunidade, se inscreve agora mesmo, dá o like, compartilha esse vídeo com alguém se fez sentido para você, se agora ficou um pouco mais claro de como compor cripto dentro do seu patrimônio, da sua carteira de investimentos. Tem um pulo do gato, existem os rebalanceamentos, cripto às vezes anda mais e muito mais, né, do que a perda de poder de compra mais 4 anualmente. Então a gente tem outros artifícios que aí você precisa estar aqui no canal inscrito na comunidade para acompanhar e aprender também. Então se você gostou desse vídeo, meu convite novamente, dia 27 de novembro, se junte aí à nossa comunidade e veja o evento A Carteira do Futuro e eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço.